doutores e doutoras, sejam muito bem-vindos ao canal Direito Total. Eu sou a Gabriela Oliveira e hoje eu vou falar para vocês sobre um tema emblemático. Quando eu começo a fazer o meu estágio, logo quando eu entro, no meio, no final, enfim, vou falar um pouco para vocês também das minhas experiências e o que eu penso em relação a isso. Se você já está fazendo estágio, se você já está pensando em fazer estágio, se você está pensando em largar o seu estágio, este vídeo vai te ajudar, eu tenho certeza. Então fique comigo até o final, que por último eu vou dar um checkmate e vou dizer para você se vale a pena ou não. Então primeiro, pessoal, como é que foram as minhas experiências no estágio? Bem resumidamente, eu iniciei na faculdade de Direito, eu não fui fazer o estágio logo de cara, não consegui encontrar um estágio, mas já fui logo no primeiro semestre mandando vários currículos para escritório de advocacia, para tudo, sabe? Fosse dentro da área jurídica, para que eu pudesse até então somar e agregar os meus conhecimentos que estavam sendo adquiridos na faculdade. Obviamente que no primeiro semestre nós não aprendemos sobre processo, mas efetivamente na prática nós vemos o processo. Quando eu vi esse processo na faculdade, eu já teria o quê? A prática em si. Eu pensava assim, e pensava que isso seria super importante, e realmente é importante. Você fazer o estágio e ter uma faculdade, né, e vice-versa, porque os dois andam juntos na missão para que você consiga se formar 100% e não ter dificuldades quando se formar, entende? Então, minha experiência, eu comecei a estagiar no terceiro semestre e eu comecei na faculdade mesmo, eu fui chamada pela faculdade e aí eu fui trabalhar no SAGE da minha universidade, que é o Serviço de Assistência Jurídica. Nós atendíamos pessoas hipossuficientes, pessoas que não possuem recursos financeiros para arcar com o processo sem que isso prejudique a sua subsistência, certo? Então, o que eu fazia lá? Na verdade, eu cuidava da parte civil apenas, então eu fazia divórcio, pensão alimentícia, só isso. E eu fiquei fazendo isso durante um ano. E depois de um certo tempo no estágio, 3 meses, você vê que você já aprendeu tudo, já está saturado e você precisa mudar. O estágio é muito assim. Eu sempre costumo falar, sabe? Passou o estágio, 3 meses, pensa em mudar, vai mudando currículos. Por quê? É interessante que você passe por várias áreas, que você entenda várias áreas. Porque quando você se formar, está mais claro na sua cabeça o que você vai querer seguir como profissional. Então eu fiquei na faculdade, nesse estágio da faculdade, por um ano. Eu saí de lá e fui trabalhar numa imobiliária, porque eu acabei tirando o Cresce na época, então eu larguei o estágio para poder focar na corretagem de imóveis, que para mim foi excelente, foi um ano muito bom. Vendi alguns imóveis, acho que eu cheguei a vender 13, aluguei 2 ou 3, por aí. Comercializei bem os imóveis, só que precisava o quê? De um escritório de advocacia. O que aconteceu comigo? Eu comecei a ter um processo na faculdade e eu não entendia um A que o professor falava. Eu não entendia. Eu falo, como assim? Sentença, sentenciou, vai ter recurso, recursar pra quem, de onde, como? Eu estava perdida. Isso foi lá no 6º semestre, no 7º semestre, não, no 5º já estava tendo algumas aulas de processo e eu totalmente perdida. Aí eu falei, preciso de um estágio agora. E aí eu comecei a mandar mais currículos e eu nunca fui chamada pelos currículos, eu sempre fui chamada porque eu conhecia alguém, aí eu ia lá e pedia pra me entrevistar, porque eu sempre fui muito assim, muito atrás, sabe? Eu não consigo ficar mandando currículo, eu vou esperar, não. Eu mandava, ligava pro escritório, ou eu ia atrás, então eu conhecia alguém, você conhece um advogado? Então me passa o contato dele que eu mesma vou ligar, então eu sempre fui muito atrás, entende? E aí eu encontrei um estágio, e esse estágio eu fiz a entrevista, um estágio muito bom, e foi na área trabalhista. Só que o que aconteceu? Também passou um período e eu só trabalhista, e eu vendo que não estava aprendendo tanto mais, porque você acaba ficando no modo automático e isso não é interessante, porque a partir do momento que você não está incomodado, que você não está correndo atrás, você parou de crescer e é a mesma coisa no estágio. Então eu sempre falo que dessas minhas experiências, desses 2 estágios que eu tive.